O Boruto chegou na vila botando terror no Cold, né? Outro dia esses bichos daqui vai dar ruim, maluco. O cara falou que tinha algo ruim chegando, algo que poderia ser até pior que o Jubi. Galera, o que pode ser pior que o Jubi? O Boruto sabe e eu acho que eu sei também. Vamos lá. Galera, tanto curso que tem na internet hoje em dia que eu tenho certeza que fica perdido sobre a melhor forma de começar. Não é? Então vou te dar uma dica. Se você estivesse procurando teu primeiro emprego no mundo real mesmo, o que você faria? Provavelmente você faria um cursinho técnico, aprenderia uma profissão e procuraria emprego, né? Emprego na área que você quer. É ou não é? Então, na internet, essa também é a melhor forma de começar. Você aprende uma profissão digital e procura um emprego numa empresa que esteja precisando dos seus serviços. E ainda tem algumas vantagens. Provavelmente seu salário vai ser melhor, você vai ter muito mais vagas para escolher e você ainda vai poder trabalhar no conforto da sua casa. Agora, se você ainda não aprendeu uma profissão digital, seu primeiro passo é se inscrever na Cyberclass. Com só R$29 por mês no plano anual, você tem acesso às melhores profissões da internet. Clique no link aqui embaixo e se inscreve. Enéas Trunks, Peter aqui! Pois é, tô viajando, mas essa teoria eu tinha que trazer pra vocês. Porque assim, vamos lá comigo. Pô, depois de 3 anos sem voltar pra vila, o Boruto tá mudado, com certeza. O cara exala escuridão, ele tá com aquele ar meio dark, né? Ficou sério, ficou gótico. Ele tá passando uma moral gigantesca com toda essa marra dele e esse visual que ele tá agora. O cara tá brabo, tá merece, com o visual ele tá. E ele tá olhando pro Cold, galera, que tá acima do Jigen em poder e tá dando risada do Cold. Falando que ele é pouca coisa, que tipo, é GG acabar com ele. Tá acontecendo isso agora. Do Cold ele não tem medo, mas parece que tem uma coisa que tá deixando esse Boruto casca grossa em choque. Não é falta o teu like não, mas pô, já que você tocou no assunto. O que você acha? Deixar um like aí na humildade, hein? Obrigado, galera. Obrigado de coração. Não importando o momento, o local que eu esteja, estão sempre assistindo os vídeos da Enéas. Vamos lá. Bom, o que tá deixando o Boruto meio cabreiro são os garra suja. Agora você deve estar falando, agora o Peter ficou maluco, né? Ficou gaga. Mas calma, jovem mancebo e mancebo. Eu sei que o Boruto chegou na vila passando a peixeira em todos os bichos feios lá que ele viu no caminho. Ele solou um monte de bichos do Cold sem nem suar. Só que esses bichos podem representar um perigo maior do que você imagina. Não é só aquilo, né? Primeiro de tudo, o que são os garra sujas? A gente tem que se tocar nisso, no conceito. Porque o nome é ruim, a gente já sabe. O nome é péssimo, né? Garra suja ou garra, né? Mas o que eles são exatamente? Bom, basicamente eles são pedaços do Jubi, mas são diferentes dos mini Jubi que a gente viu lá no Shippuden. O Cold tem aquele poder de fazer faixas que são tipo portais, né? Buracos de minhoca lá que ele usa pra viajar entre essas faixas dele. Mas o mais louco é que ele usou esse poder naquele Jubi, que era o bichinho de estimação do Ishiki, e meio que espremeu o coitado do Jubi. Ele espremeu o Jubi e fez tipo surgir um exército de bichos nesse processo, durante esse processo de espremer. E esses bichos têm as marcas de garra do Cold e podem viajar entre elas assim como o próprio Cold. Esses são os garra suja. Agora no mangá de Boruto eles estão servindo como um exército do Cold, né? Bicho que ele controla lá, que tipo, pra sair quebrando tudo, ele faz isso. Mas o que a gente viu desses caras até agora tem sido bastante decepcionante. Não dá pra negar, tem que admitir. Por serem partes, né, picotadinhas do Jubi, a gente tava esperando que eles fossem ultra poderosos. Mas na verdade, pô, até o Shoshu tirou onda com eles, né? Disse que eles não eram grande coisa e tal. O Kawaki solou um deles, disse que ia solar todos os outros. O Boruto solou um monte desses bichos. A Sarada também. Pô, a Sarada meteu o Chidori lá, pô, a bola de fogo na cara desses feiosos aí. Então assim, eles realmente não têm dado nenhum trabalho pra ninguém e não mostraram até agora ser um desafio pra ninguém. Mas eu tô com uma teoria de que isso pode mudar já já. Na verdade, isso já começou a mudar e você nem percebeu. Ou percebeu, afinal, você é casca grossa também pra caramba. Vamos lá. Ou você tá com a marca, né? Mas vamos lá. O ponto aqui é que o Boruto voltou pra vila depois de 3 anos, porra, todo diferentão, todo emo, gótico das ideias, né? O Sasuke realmente ensinou pro moleque como é que é ter poucas ideias. Mas fora ele tá realmente mais sombrio, que a gente sabe que tá, o Boruto tá se mostrando muito preocupado com um perigo que parece ser iminente. Parece que vai acontecer. Trocando ideia com o Cold, ele fala muitas vezes que pouparia a vida dele se ele parasse de fazer o que ele tava fazendo. Mas o que o Cold tava fazendo afinal? Bom, ele estava invadindo a vila com os garra suja, mas não parecia ser exatamente com isso que o Boruto estava preocupado. A preocupação do Boruto estava em cima dos garra suja especificamente. Pode parecer contraditório quando a gente lembra agora que o Boruto fatiou esses bichos, né? Mas fica mais claro quando a gente se liga na fala do Boruto pro Cold. Inicialmente, o Boruto diz que o Cold não conhece o verdadeiro terror do 10 Caudas, mas o Cold responde que já tá ligado sim e que o Jubi é um devorador de Otsutsuki. Só que aí o Boruto responde, abre aspas, esse pode ser o caso, normalmente, mas esses aqui são diferentes graças às melhorias que você fez, fecha aspas. Então, levando em consideração essa fala do Boruto especificamente, dá pra entender que o processo natural do Jubi foi alterado graças a alguma intervenção do Cold.
E galera, isso é preocupante, ok? Isso é preocupante porque o Boruto diz também que o que quer que o Cold tenha feito com o Jubi guiaria o pior futuro possível. Levaria todo mundo ao pior futuro possível. Bom, normalmente o Jubi devora um Otsutsuki e depois ele se transforma numa árvore divina e aí começa a devorar a vida no planeta inteiro. No fim desse processo, no fim de tudo, né, quando ele absorve todo o planeta, ele faz crescer uma fruta de chakra. Uma árvore devorando a vida de geral, né, pra fazer crescer uma maçã? Pô, não dá, sai fora. Só que esse é o futuro normal, considerando o funcionamento comum do Jubi. É isso que ele já faz normalmente, entende? Mas do jeito que o Boruto fala, não é disso que ele tem medo. É de um futuro pior ainda, graças às modificações que o Cold fez no Jubi. É pior ainda, porque o Jubi do Cold está modificado. E quais foram as modificações que o Cold fez no bichão lá? Eu falei pra vocês, ele espremeu aquele Jubi do Jigen e fez nascer vários garras sujas. Todos os garras sujas têm as faixas de teletransporte do Cold e todos eles podem se locomover entre essas faixas também, pra qualquer lugar. Tá, mas como é que você pode trazer o pior futuro possível que o Boruto falou, Peter? A explicação pra isso pode estar no capítulo 75. Nesse capítulo, o Amado explica a origem dos poderes da Eida e do Denmo. Ele diz que reproduziu esses poderes a partir das células do Shibai Otsutsuki. O Shibai, ele era um Otsutsuki normal que passava de planeta em planeta, consumindo a vida desses planetas graças ao Jubi e à fruta de chakra. Só que esse cara fez isso muitas vezes. Ele enganou a morte várias vezes graças ao karma e aí consumiu tantas frutas de chakra que ele descartou o próprio corpo. Por quê? Porque ele conseguiu atingir um status de divindade, uma entidade. Ele não precisava de uma carcaça física, né? Tipo o Dr. Manhattan. O cara basicamente descartou o próprio corpo e aí transcendeu. Ele virou uma divindade mesmo, exatamente isso. Só que o corpo desse maluco continua existindo e o Amado teve acesso a esse corpo de alguma forma. Nisso, ele usou o DNA dele, desse corpo, para dar os poderes da Eida e do Denmo. E também do Cold. O Amado diz no capítulo que as marcas de garra do Cold são Shinjutsu, que são habilidades divinas que vieram a partir do DNA do Shibai. Então o poder que o Cold usou para dividir o Jubi num exército de garra suja é o poder que um dia pertenceu a um cara que devorou o poder de vários planetas. E lembrando, todos esses bichos têm as marcas de garra no corpo. Esse foi o aprimoramento que o Cold fez no Jubi, que o Boruto mencionou. Percebe? É um upgrade no Jubi. E não para por aí, ok? Eu tenho a teoria de que, graças ao contato direto que esses bichos estão tendo com o DNA do Shibai Otsutsuki, eles estão sofrendo mutações, eles estão evoluindo agora. Tá acontecendo isso agora. Né? Porque, pô, afinal de contas, o Jubi é uma semente que faz o fruto do chakra florescer. Mas o Shibai devorou várias frutas de chakra e o corpo dele, antes dele transcender, já era mega poderoso. Antes, imagina depois, né? Então, um contato direto da semente com o poder do fruto realmente pode estar mexendo com esses bichos. E a gente já tem evidências disso. Eu não brinco em serviço, ok? Eu acho que a gente já começou a ver as primeiras evidências de que alguns dos garras sujas lá estão evoluindo. Evoluindo mesmo. Tá acontecendo. O Kawaki enfrentou um desses bichos que tinha nada mais, nada menos que um Rinnegan. Pois é, um Minion fraquinho andando casualmente por aí com fucking Rinnegan e achando que ninguém ia perceber. E isso chega a ser muito esquisito, porque aquele bicho lá é o único dos garras sujas que tem um Rinnegan. Isso não pode ser por acaso. Não pode ser por acaso. Não jogaram sementinha pra não florescer. A gente sabe que o Jubi tem um Rinnegan e pode ser que ele tenha sido dividido entre os garras sujas. Mas isso não parece ser o caso. Pelo menos não parece nesse daí ser o caso. Como o Boruto diz no capítulo, pro Cold levar ele até o corpo verdadeiro do 10 Caudas, eu acredito que o Rinnegan do Jubi tenha ficado nesse corpo verdadeiro. Então eu acho que o fato daquele garra suja já ter o Rinnegan pode ser por outro motivo. Como pelo motivo dele estar evoluindo graças às marcas de garra do Cold, que tem o DNA do Shibai. E galera, isso até que faz sentido porque, dentre todos os bichos feios que a gente viu no capítulo 2 de Tsublu Vortex, esse bicho com o Rinnegan foi o que acabou dando mais trabalho. Ele conseguiu pegar o Kawaki desprevenido, botou ele no chão lá, pô. E o Shikadai precisou, inclusive, segurar ele com a sombra pro Kawaki finalizar. Então é como se esse tivesse evoluído mais do que os outros e ficado mais poderoso. Então esses bichos estão evoluindo e pode ser que eles venham se transformar em novos Otsutsuki, ou em outro tipo de criatura mega poderosa. Pode ser por isso que o Kishimoto tem feito eles parecerem tão fraquinhos agora de início, sabe? Fazendo questão de destacar que eles estão fracos agora, justamente com a fala da Shoujo. Porque aí sim ele vai poder mostrar esses mesmos bichos aí, só que evoluídos e imparáveis, né? Tipo Doomsday, entende? Tá praticamente isso. Se eles realmente evoluírem para novos Otsutsuki, imagina isso, pô. Um exército inteiro de Otsutsuki em Konoha. É imparável isso. Isso não dá nem pra Marvel descer. E é muito provável que esse seja o motivo de destruição de Konoha que a gente vê lá no primeiro capítulo de Boruto. Porque, né, lá no primeiro capítulo de Boruto, fala o seguinte:
Acho que esse era o único resultado possível. Que seria o quê? Seria uma referência ao que ele fala pro Code sobre o pior futuro possível. Tá se aproximando, tá chegando. E como que o Boruto sabe de tudo isso? Como que ele sabe tanto sobre os horrores do Jubi e sobre o que pode estar acontecendo com ele? Bom, a gente tem que lembrar que o Boruto tem uma Momoshiki enchendo o saco na cabeça dele lá. E o Momo tem o poder de enxergar o futuro. Olha isso. A gente já viu isso algumas vezes. Pode ser que em algum momento essa habilidade de ver o futuro tenha sido usada e o Boruto viu esse futuro horrível. Né? Sabe? Como se fosse um exército de Otsutsuki destruindo Konoha. Faz sentido demais. O que vocês acham dessa teoria? E comenta aqui embaixo a sua teoria do porquê que o Boruto tá tão em choque assim. Eu vou ler todas. Tô viajando, tô de bob aqui, pô, vou poder ler, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal. Vou deixar um vídeo aqui também do Mala Feita pra você assistir. Que é no meu outro canal de viagem, onde eu gravo todos os meus vídeos viajando aqui. Vocês estão muito bem-vindos nesse meu outro canal. Obrigado de coração, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!